Buenas pessoal, Alex aqui, bem-vindo novamente ao método Teologia Fácil Online. Nessa série de aulas a gente vai falar sobre hermenêutica, a interpretação da Bíblia. Bora lá! As aulas elas estão divididas em duas partes. Na primeira delas a gente vai ver uma introdução à hermenêutica e também às linguagens da Bíblia. E numa segunda parte a gente vai focar nas principais regras de interpretação e para encerrar no hebraísmo. A nossa agenda. Nesse vídeo a gente vai tratar o capítulo 1 e o capítulo 2, que é a introdução e as linguagens da Bíblia. No próximo vídeo, simbologia e tipologia. E no terceiro vídeo, que vai encerrar essa série, a gente vai falar sobre interpretação e hebraísmo. Bom, pessoal, a hermenêutica, o termo, ele vem do grego antigo, de uma palavra que significa interpretar ou traduzir. E é importante mencionar já de primeira que o conceito de hermenêutica é a interpretação de um produto literário qualquer. Aqui no contexto do método Teologia Fácil, a gente vai aplicar em cima da Bíblia Sagrada. E o propósito acaba sendo esse, como eu falei, é estudar as produções literárias do passado. Por que isso? O que a gente busca é entender o significado do texto escrito na época em que foi escrito. A gente vai considerar quando que ele foi escrito, o propósito, quem escreveu, para quem que ele escreveu, em alguns casos da Bíblia que a gente tem as cartas, e tudo isso vai trazer uma interpretação correta daquilo que está nas escrituras. E a hermenêutica ela é fundamental para todo estudante e principalmente para o pregador da Bíblia, porque acaba sendo um intérprete dela. E dentro dessa interpretação, a gente tem alguns desafios que vocês vão percebendo ao longo da aula e dos exemplos que a gente vai ver desde tempo, quando que isso foi escrito, em qual língua original foi escrito, como que era a cultura da época, o tipo de texto é uma poesia, é um texto histórico, é uma parábola, enfim, é uma epístola, que é uma carta. Tudo isso vai nos direcionar a tentar compreender qual foi o real sentido do escritor ao escrever que ele se propôs. E a gente tem um conceito bem importante aqui falando da Bíblia em si, é a ação do Espírito Santo de Deus e a hermenêutica. A gente já estudou sobre o Espírito Santo, fica mais fácil, inclusive, para vocês entenderem. E o Espírito Santo ele age através da Bíblia. A gente crê que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e o Espírito Santo é Deus, é uma representação de Deus e é ele que ilumina o intérprete quando ele está estudando a Bíblia. Mas eu preciso reforçar aqui, o Espírito Santo ele não interpreta para nós, ele nos ensina. Isso é uma crença equivocada. Ele nos dá a capacidade, ele nos ilumina. Mas cabe a cada estudante, pregador, como diz no texto aqui, buscar o conhecimento e aplicar a hermenêutica. E para encerrar essa primeira parte, dentro da hermenêutica, a gente sempre vai considerar o texto, no nosso caso, o versículo em si, mas também o contexto, conforme diz aqui. O texto diz respeito ao versículo e o contexto é composto dos versículos que precedem, né, e que seguem também o versículo que está em pauta. E é um erro muito grave a gente tomar um único versículo e ministrar sobre aquele versículo. Preciso sempre passar uma introdução, um contexto, para que aquele versículo em si que está sendo estudado, ou até mesmo que está sendo pregado, tenha o seu real sentido transmitido. E aqui é uma imagem ilustrativa apenas para
nos trazer a importância da hermenêutica bíblica. Ela, de certo modo, ilumina a nossa interpretação e também daqueles que estão sendo expostos às escrituras, ou seja, o público em si das igrejas, seminários, seja lá onde que a Bíblia esteja sendo pregada. A gente tem algumas questões, lembrando que no grupo do Telegram a gente tem aulas ao vivo e nessas aulas a gente corrige essas questões, tira dúvidas e detalha também todo o material. Se você ainda não faz parte, o link está na descrição do vídeo. Questão: o que é hermenêutica e qual é a sua origem? Questão 2: qual é o propósito da hermenêutica em relação à Bíblia? E a questão 3: como o Espírito Santo está relacionado à hermenêutica na interpretação da Bíblia? Capítulo 2: linguagens da Bíblia. Vamos lá. Por linguagem é tido como tudo que serve para exprimir ideias e sentimentos. Uma forma de fazer isso. E na Bíblia a gente tem basicamente 3 tipos de linguagens. A primeira delas é a linguagem literal. É mais fácil de entender o seu significado, porque é o que eu considero de maneira exata, por exemplo, ao pé da letra. Inclusive, eu coloquei aqui o texto de Gênesis para não ter dúvida de que a gente considera esse texto como sendo literal. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se eu interpreto esse texto como algo literal, estou dizendo que Deus assim fez. Tudo é criação de Deus. Se eu interpreto de uma maneira diferente, eu não estou usando uma linguagem literal nesse texto e tudo que eu vou pregar a partir disso vai ser comprometido. A gente vai entendendo melhor conforme os próximos exemplos. A segunda linguagem, que é a mais utilizada e a mais desafiadora, porque Jesus assim falava, é a linguagem figurada. Ela usa figuras de linguagem para expressar as ideias. O que são essas figuras de linguagem? É quando a gente diz uma coisa sob a forma de outra. Por exemplo, eu posso ter uma metáfora onde é comparado duas coisas, mas a gente está considerando uma semelhança entre elas. Eu posso aplicar uma hipérbole quando na minha citação eu aplico um aumento, um exagero daquilo que eu estou falando para dar uma ênfase ou uma diminuição também disso. Tudo é uma linguagem figurada. Como eu falei para vocês, Jesus usava muito disso e nos remete a uma hermenêutica mais avançada. Lembrando que Jesus falava por parábolas, principalmente para não ser acusado de blasfêmia antes do tempo que se cumprisse tudo que ele havia de fazer. E aqui eu tenho alguns exemplos de linguagem figurada. Vós sois o sal da terra, ou seja, está comparando as pessoas com o sal, o tempero da terra, sal que vem da terra, enfim. Lá em Mateus 5,13, a gente tem também um exemplo lá no Evangelho de João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aqui Jesus está fazendo uma comparação. Mas Jesus não é uma porta em si. Ele está aplicando o que a gente chama de linguagem figurada. Usa figuras de linguagem para expressar a ideia. Nesse caso, o sal da terra, enfim, a porta, né, que é algo por onde alguém passa. E também a gente tem na Bíblia o que a gente chama de linguagem simbólica. Qual é a diferença aqui de linguagem figurada para simbólica? Por mais que algumas vezes elas são tratadas como sinônimos, elas têm algumas diferenças bem consideráveis. Na linguagem simbólica, a gente vai empregar símbolos, nesse caso, para expressar as ideias. E a gente tem muito isso, pessoal, nos livros de profecia da Bíblia. Os livros apocalípticos também. Os livros apocalípticos não é somente o livro de Apocalipse. Em Daniel, Ezequiel, Zacarias, a gente também tem
o conceito de uma linguagem simbólica apocalíptica. Eu trouxe aqui dois exemplos. A gente tem aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Aqui a gente está considerando Daniel 8:20. Não é uma linguagem figurada, a gente não está querendo expressar nada aqui, simplesmente é uma simbologia que foi usada por Daniel. Inclusive, eu gosto muito desse exemplo porque Daniel ele expõe o versículo e ele já explica. Aquele carneiro com dois chifres, aqui a gente tem a linguagem simbólica. Ele já diz: são os reis da Média e da Pérsia. E lá em Apocalipse 2:9 a gente também tem uma linguagem simbólica, onde é dito sinagoga de Satanás, onde é falado da igreja de Esmirna. Essa sinagoga de Satanás não é uma linguagem figurada, isso não era utilizado para exprimir alguma ideia, mas simplesmente foi utilizado uma linguagem simbólica para dizer que aquilo não era algo bom. E aqui nessa figura eu trago um exemplo para ficar bem mais fácil a gente entender a importância de interpretar um texto no sentido literal ou figurado, e é o exemplo da Santa Ceia. Eu te faço essa pergunta: a Santa Ceia, para você, ela é simbólica ou ela é literal? Faço sempre essas perguntas nas aulas ao vivo também. E por que então, Alex, que tu pergunta isso? A gente tem aqui um exemplo clássico, né, onde católicos que usam o conceito de Eucaristia, que é a mesma coisa, e nela é aplicado o que a gente chama de transubstanciação. E os protestantes, eles divergem, e com toda a razão, nesse aspecto. Eu vou responder agora a pergunta: a Santa Ceia ela é simbólica ou ela é literal? Para os protestantes, ela é simbólica, assim como o próprio Senhor Jesus assim orientou: fazer isto em memória de mim. É algo simbólico. Mas o que acontece com a ceia interpretada de um modo literal? Segundo o método de transubstanciação, Jesus está ali, o seu corpo está ali, o seu sangue está ali, a cada vez que a Eucaristia é ministrada na, na missa, que é o caso aqui dos católicos. Qual o problema disso? Se realmente Jesus está de uma maneira literal nos elementos, eles deveriam ser enterrados após a ministração da Eucaristia. Inclusive no passado, alguns pastores, inclusive protestantes, por desconhecerem o sentido simbólico ou literal, misturavam as coisas e acabavam enterrando nos fundos da igreja os elementos da ceia porque consideravam que eram literais. Então aqui a gente tem um exemplo bem fácil de entender e bem importante a ser destacado das linguagens da Bíblia. Questões, vamos lá então. Primeira, cite um versículo que use um sentido literal. Cite um versículo em linguagem figurada. Questão 3, cite um versículo em linguagem simbólica. E questão 4, para encerrar, qual a diferença entre linguagem literal, linguagem figurada e linguagem simbólica? Feito, pessoal, na próxima aula a gente segue falando de simbologia. Até mais.